28 de dezembro de 1992. Uma mulher aciona a polícia após receber uma ligação de sua afilhada de apenas 9 anos. A menina havia sido sequestrada enquanto estava em um parque de diversão junto com seu tio. A ligação era tão apavorante que toda a população de Nova York e as autoridades procuraram pela garota por dias. Mas conforme as investigações policiais iam se desenrolando, coisas absurdas envolvendo a menina foram sendo descobertas. E o que se concluiu no final é tão aterrorizante que o sequestro dela foi considerado uma bênção. Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou Mila Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Hoje, estreando um cenário novo. Eu espero que vocês gostem. Gente, a história que eu vou contar hoje pra vocês é realmente uma história digna de filme, com muito drama e muitas reviravoltas, mas com um final feliz. Se ela ainda não se tornou filme, eu garanto pra vocês que logo, logo ela se tornará. Então, antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E quem já for e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Ah, e se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer e isso me ajuda muito. Pode ser? Agora, bora para a história. Catherine Beers, mais conhecida como Kate Beers, nasceu no dia 30 de dezembro de 1982, em um vilarejo chamado Bayshore, localizado em Nova York, nos Estados Unidos. Filha de Marilyn Beers e de um pai nunca identificado, já que seu nascimento foi fruto de uma relação passageira de uma única noite. Inicialmente, Kate morou com sua mãe e seu meio-irmão John, mas após completar 2 anos, sua mãe teve depressão pós-parto e não tinha condições financeiras para arcar com a criação dos 2 filhos. Assim, Marlene entregou Kate e seu irmão John a um casal de amigos, Linda, Hillary e Salvatore, que se tornaram padrinhos das crianças, ficando com a guarda de maneira ilegal, já que a documentação de transferência de guarda nunca foi feita. Além dos padrinhos e agora pais adotivos, a família também era composta por John Esposito, um amigo muito íntimo do casal que visitava a casa frequentemente. Esposito sempre presenteava as crianças e era muito presente na vida delas. A verdade é que os poucos momentos de felicidade de Kate eram proporcionados por John. Em 28 de dezembro de 1992, faltavam 2 dias para o aniversário de 10 anos de Kate. E tio John pediu a autorização de seus pais para que deixassem ela ir até o parque Spaceplex com ele, como presente de aniversário. Seus pais autorizaram e Kate se sentiu animada de poder comemorar seu aniversário em um lugar tão legal. Kate saiu com tio John por volta da hora do almoço e cerca de algum tempo depois, John ligou para Linda e Sal, avisando que havia perdido a garota dentro do parque, que não estava encontrando em lugar algum. Após terminar essa ligação, Linda recebeu outra ligação, mas dessa vez era de Kate. Com uma voz apavorada e chorando, ela falava que havia sido sequestrada por um homem com uma faca e ela implorava por ajuda. Katie. Imediatamente, as autoridades foram acionadas e os policiais foram até o parque de diversões procurar por pistas e interrogar testemunhas que pudessem ajudar na localização de Kate.
Preocupados com o que o sequestrador poderia fazer com a menininha de 9 anos, a imprensa também foi acionada para transmitir o fato e os dados de Kate ao máximo de pessoas possíveis para tentar encontrá-la antes que o pior acontecesse. Seu sequestro foi transmitido em todo o estado de Nova York, passando inclusive em outros estados. Mas havia um problema: não se tinha nenhuma descrição do seu sequestrador, e por conta disso, ficaria mais difícil ainda tentar localizá-la. A primeira testemunha a ser interrogada foi John Esposito, o tio de consideração que estava com Kate. Ele disse que estava tudo normal enquanto eles se divertiam nos fliperamas, mas que por um minuto de distração, ele olhou em volta e não a viu mais. E a gente sabe, né, gente, que é exatamente assim que os sequestros geralmente acontecem, em um piscar de olhos. Por isso, a atenção em crianças nunca é demais. Mas voltando para a história, o homem disse que procurou por todo o local e quando percebeu que tinha algo de errado ali, ele ligou para a Linda. Dominique Varrone era o detetive encarregado das investigações e enquanto ele conversava com John Esposito, ele percebeu que alguma coisa em sua história estava muito mal contada e o colocou como principal suspeito, mas sem levantar alarde para não assustá-lo. Como não havia provas que o colocasse como sequestrador, ele decidiu investigar a vida de Esposito e com uma equipe, o detetive Dominique foi até a casa de John, que prontamente deixou com que a polícia fizesse uma varredura em sua propriedade. Nada fora do lugar ou comprometedor foi encontrado no local, e a preocupação com o bem-estar de Kate que Esposito apresentava acabou fazendo com que a polícia visse que realmente ele era só um tio muito preocupado em encontrar a menina. Então, a polícia mandou a perícia analisar a ligação recebida de Kate para sua mãe Linda, e eles descobriram que a ligação vinha de um telefone público próximo ao parque onde eles foram, o que batia com as informações iniciais. Mas ao ouvir a gravação da ligação, os peritos encontraram provas de que algo mais assustador poderia estar acontecendo. O telefone público fica próximo a uma rodovia, onde milhares de carros passavam, e na ligação de Kate não havia ruídos no fundo, e nenhum barulho. A perícia confirmou o que eles mais temiam. A ligação realmente foi feita do telefone público, mas a voz de Kate tinha sido gravada em uma fita. E ela nunca fez essa gravação. Seu sequestrador havia lhe forçado a gravar a mensagem e depois ligou para Linda. Com isso, os policiais sabiam que o crime tinha sido muito bem planejado. Mesmo sem haver conseguido nada que provasse que John Esposito era mesmo inocente ou culpado, o detetive Dominique ainda cismou que ele tinha algo a esconder, que não havia contado tudo o que sabia, e então decidiu fazer uma busca em sua ficha criminal. A ficha mostrava o que Dominique mais temia. John Esposito estava envolvido no sequestro de uma menina de 7 anos em um shopping center local há 15 anos atrás. Porém, ele nunca foi preso por isso. Eles também notaram que havia uma anotação de uma denúncia que nunca foi dada encaminhamento para prosseguir, onde John Esposito era acusado de abusar de John Beers, o irmão mais velho de Kate. Mas independente desses fatos, não havia provas que Esposito era o sequestrador. Além do mais, eles haviam revistado toda a propriedade do homem, com uma equipe inteira de peritos e não encontraram absolutamente nada. Restava à polícia agora vigiá-lo para saber a verdade. E foi justamente isso que eles fizeram. A casa de Esposito passou a ser vigiada pela polícia 24 horas por dia. A pressão sobre o homem só aumentava. Por 17 dias, as autoridades procuraram incessantemente por Kate em toda a cidade, até que no dia 13 de janeiro de 1993, tudo mudou. Mas antes, gente, para a gente entender o caso, a gente precisa primeiro saber a verdadeira história de Kate. Após ser deixada aos cuidados de seus padrinhos e agora pais adotivos, Linda e Salvatore, Kate teve uma vida terrível. Ela começou a ser abusada por Sal desde os 2 anos de vida. Linda a fazia de empregada doméstica, a tornando sua escrava. Caso Kate se recusasse a fazer,
Ela era brutalmente espancada, ficando cheia de marcas pelo corpo, e em algumas ocasiões ela ficava até com fraturas que eram tratadas dentro de casa. Tudo isso era visível em seu corpo, e quando frequentava a escola, da qual ela só era permitida ir 2 vezes na semana para não perder a vaga e chamar a atenção do conselho tutelar, os professores e cuidadores sabiam de sua condição, porém ninguém fez nada para ajudar. A única pessoa que fazia o bem para Kate era John Esposito, o tio John. Ele levava para ela sempre brinquedos, doces e coisas que ela gostava. Ele passava horas brincando com ela e se divertindo. E por vezes ela disse a ele que o amava muito, pois ele era o seu único amigo de verdade. Kate contou que quando John pediu para que ela fosse com ele ao parque para comemorar seu aniversário, ela ficou muito feliz, pois pela primeira vez na sua vida ela frequentaria um lugar onde teria outras crianças. Pela primeira vez ela seria realmente uma criança normal. Mas a verdade é que tudo não passou de uma grande ilusão. Esposito nunca levou Kate para o parque, muito pelo contrário. Ele inventou um pretexto que precisava passar em sua casa antes de ir para o parque, e assim os dois seguiram para o local. Kate estava se sentindo realizada com o passeio, mas ao chegar na casa do tio John, ele mudou completamente. Sua feição amável deu espaço a um semblante sinistro. Então, ele a colocou em seu colo e tampou a sua boca. E quem ela sempre imaginou ser o único amigo que ela confiava, abusou dela, ali mesmo. Eu não preciso dizer que Kate ficou assustada e magoada em ver que quem havia feito aquilo com ela foi o homem que ela mais confiou e amou durante sua vida, o tio John. Depois disso, ele a obrigou a gravar aquela mensagem que ele transmitiu via telefone público. Ele também a obrigou a entrar em uma porta que estava escondida atrás de uma prateleira de livros dentro de seu quarto. Atrás dessa porta tinha um alçapão com uma grande placa de concreto que era muito pesada, tanto que para abri-la, Esposito criou um dispositivo próprio. Após o alçapão ser aberto, tinha uma escada que dava em um túnel muito apertado, onde só era possível se mover se arrastando. Esse túnel corria entre as paredes da casa. No fim do túnel existia uma espécie de micro-quarto, que era muito sujo, quase sem iluminação, com correntes penduradas que podiam ser vistas, assim como uma televisão e um colchão pequeno sujo no chão. A porta e as paredes eram muito grossas e fechadas com cadeados. Ela imediatamente sabia o que estava acontecendo ali. Ela sabia que seria mais uma vez refém de um abusador. Kate por muito tempo achou que o tio John um dia a salvaria, mas a verdade é que ele era igual a seu pai adotivo Salvatore, que mexia com ela desde os seus 2 anos. John só ia ao quarto uma vez por dia, quando ele levava comida e água para a garota, dava uma pequena ajeitada no local e cometia os abusos. 2 dias após o seu sequestro, no dia 30 de dezembro, dia do aniversário de Kate, ela cantou parabéns para ela mesma, sozinha no quarto frio. Kate também contou que a televisão ficava ligada no quarto 24 horas por dia, e através dela ela pôde ver tudo o que se estava falando sobre o sequestro, inclusive quando passou Linda e Sal falando que queriam a sua filha de volta. Nesse momento, ela sentiu muita raiva por eles serem falsos. Esposito, enquanto isso, se sentia encurralado, por isso ele teve uma ideia. Ele pediu que Kate fingisse estar morta para poder fotografá-la e enviar essa foto para a polícia para que talvez eles desistissem de procurá-la. Mas Kate era uma menina muito esperta e se negou, porque ela não queria que parassem de procurá-la. A partir daí, a menina evitava ao máximo dormir e não comia e não tomava nada que Esposito lhe dava. Tudo por medo que ele a drogasse e pudesse fazer as fotos que ele tanto queria enquanto ela estava desfalecida. Esposito realmente não contava com a extrema sagacidade e inteligência de Kate. Certa vez, ele deixou uma das chaves cair no chão, sem perceber. Kate a pegou e a escondeu embaixo de seu travesseiro.
Depois, ela descobriu que essa chave era a que abria a corrente na qual ela ficava presa. Assim, toda vez que ele saía para ajudar nas buscas por ela, junto com os policiais, ela se soltava e tentava escapar. Mas mesmo gritando muito e conseguindo tirar uma tábua de madeira que ficava na porta, ela percebeu que se John não a tirasse dali, seria impossível ela sair sozinha. E ela nunca seria encontrada. Kate sabia que o tio John nutria um amor enorme por ela, mesmo que doentio. E isso fez com que ela usasse de artimanhas para tentar convencer ele que ela precisava ser solta. Primeiro, ela lhe pressionou, fazendo muitas perguntas de como seria a sua vida a partir de então. Se ela iria trabalhar, como ela iria se casar, se ela iria para a escola. Esposito tinha as respostas na ponta da língua. Ele disse que ela não precisava se preocupar com a escola, porque ele mesmo a ensinaria tudo o que precisasse. Quanto a trabalhar, ele disse que ela não precisava se preocupar com dinheiro, porque o dinheiro que ele tinha era o suficiente para os dois. E, sobre o casamento, ele disse que quando ela fizesse 18 anos, eles se casariam. Depois de escutar tais absurdos, Kate começou a falar para Esposito que ela estava passando muito mal, que ela sentia uma dor insuportável que nunca tinha sentido na vida. Ela disse a John que não saberia se sobreviveria mais um dia. John se desesperou em imaginar perder o amor de sua vida, logo agora que ele havia finalmente conseguido conquistá-la. E imediatamente ele resolveu agir. Com toda a pressão de Kate e da polícia, que não saía da frente de sua casa, após 17 dias, Esposito foi até seu advogado e confessou que sabia onde Kate estava. O advogado então lhe questionou onde a menina estava. Esposito respondeu: ela está atrás da parede. Em 13 de janeiro, Esposito, com seu advogado, confessou à polícia que sabia onde a menina estava. Os policiais foram chamados e John Esposito confessou todo o seu crime. Inclusive, levou eles até o abrigo onde Kate estava escondida. Um pequeno bunker que só se tinha acesso pelas paredes de sua casa. O bunker era a prova de som. Em seu depoimento, John confessou ter construído o lugar especialmente para Kate, onde começou a dar início há mais de um ano antes do sequestro. Ele havia planejado tudo, desde o dia que faria isso e como tudo isso iria acontecer, até que eles se casariam e teriam filhos. Ele também admitiu saber dos abusos que Salvatore cometia com Kate, e por amá-la demais, ele queria tirá-la daquela vida, e tudo teria sido feito por amor. John Esposito se declarou culpado em seu julgamento em 16 de junho de 1994 e foi condenado de 15 anos à prisão perpétua. Agora, pasmem, mesmo John tendo confessado o abuso contra Kate, ele nunca foi julgado por isso. Sua condenação foi somente pelo sequestro e por mantê-la em cárcere privado. Em 4 de setembro de 2013, John foi encontrado sem vida em sua cela, e a causa disso teria sido natural. Salvatore também foi sentenciado em 1994 por tudo que fez contra Kate. Ele morreu na prisão em 2009. Durante a audiência para saber quem ficaria com a guarda de Kate Beers, sua mãe biológica, Marilyn Beers, tentou reaver a guarda da menina, mas por seus problemas psicológicos e abandono de incapaz do qual ela foi acusada, a guarda lhe foi negada. Mesmo assim, lhe foi concedido direito de visita frequente a Kate, conforme tivesse autorização dos pais adotivos da menina. Durante a mesma audiência, Linda, a mulher que ficou com a guarda irregular de Kate por 8 anos, teve a inescrupulosa ideia de pedir a guarda de Kate também, e entrou com advogados para que a menina pudesse voltar a morar com ela. Mas, felizmente, o seu processo foi negado, graças às provas contra ela que foram levantadas. Mesmo assim, Linda nunca foi acusada de maus tratos ou sobre quaisquer danos que ela possa ter causado a Kate, mesmo ela tendo ciência do que seu marido fazia com Kate.
A menina foi adotada e, a partir desse momento, passou a ter uma vida boa e saudável, como sempre deveria ter tido. Em 2013, Kate Beers falou pela primeira vez publicamente sobre o que havia lhe acontecido. Ela afirma que o sequestro foi a melhor coisa que lhe aconteceu, pois só assim conseguiu sair dos maus tratos e abusos de Linda Salvatore. Se não fosse pelo sequestro, talvez sua vida inteira tivesse sido de puro sofrimento. Não há dados falando sobre quais foram os caminhos e os procedimentos tomados com John Beers, irmão mais velho de Kate, que também foi abusado por Sal Esposito. Seus dados foram mantidos em sigilo. Kate também não faz menção a ele durante suas entrevistas. Ela agora revelou que é casada, tem 2 filhos, trabalha com seguros e é muito feliz. Kate Beers publicou um livro sobre sua história, que é best-seller, e também trabalha para o Centro Nacional Americano para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Hoje, Kate quer que todo sobrevivente saiba que eles são mais do que o que aconteceu com eles. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei a vocês. Aqui no final do vídeo vai aparecer a foto do projeto Desaparecidos, que eu iniciei os testes há algumas semanas aqui no canal, e também 2 dicas de vídeos que vocês podem gostar de ver também aqui no canal. Fica a dica. Eu sou muito grata a todos que assistem meus vídeos, em especial quem fica até o final. Muito obrigada, gente. E se você ficou, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.